Neemias capítulo 13, nós iremos ler. É interessante ler todo este capítulo. Amém? Naquele dia leu no livro de Moisés aos ouvidos do povo, e achou-se escrito nele que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus, porquanto não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão. Pelo contrário, contra eles assalariaram a Balaão para que os amaldiçoar. Porém, nosso Deus converteu a maldição em bem. Depois que, ouvindo eles esta lei, apartaram-se de Israel todo o elemento misto. Ora, antes disto, Eliasabe, sacerdote, que presidia sobre as câmeras ou os depósitos da casa do nosso Deus, se tinha aparentado com Tobias, e fizeram-lhe uma câmara grande, onde antes depositavam as ofertas de alimentos e incenso, os utensílios, os dízimos de grão, do mosto e do azeite, que se ordenaram para os levitas, cantores e porteiros, como também a oferta alçada para os sacerdotes. Mas durante tudo isto, eu não estava em Jerusalém, porque no ano 32 de Artaxerxes, rei da Babilônia, fui com o rei, mas após alguns dias tornei a alcançar a licença do rei, e voltando a Jerusalém, compreendi o mal que Eliasibe fizera para com Tobias, fazendo-lhe uma câmara nos pátios da casa de Deus, e que muito me desagradou, de sorte que lancei todos os móveis da casa de Tobias para fora daquela sala. E ordenando eu, purificaram as salas e tornei a trazer para ali os utensílios da casa de Deus, como as ofertas, os alimentos e o incenso. Também entendi que os quinhões dos levitas não se lhes davam, de maneira que os levitas e os cantores que faziam a obra tinham fugido para cada um para a sua terra. Então entendi que os magistrados, e contendi com ele, e disse para que se desamparou a casa de Deus. Porém, os ajuntei e os restaurei no seu posto. Então todo Judá trouxe os dízimos, os grãos, do mosto, dos azeites e aos celeiros. E por tesouro pus os celeiros e Selemias, o sacerdote, e Azadoque, o escrivão, e Pedaías, dentre os levitas, e com eles Hanã, filho de Zacu, filho de Matanias, porque foram achados fiéis, e lhes encarregou a ele a distribuição para seus irmãos. Por isso, meu Deus, lembra-te de mim, e não risques os benefícios que eu fiz à casa do meu Deus e as suas observâncias. Naqueles dias vi em Judá os que pisavam lagares ao sábado e traziam feixes e carregavam sobre os jumentos, como também feixes que carregavam sobre os jumentos, como também vinho, uvas e figos e toda espécie de carga que traziam a Jerusalém no dia de sábado, e protestei contra eles no dia em que vendiam mantimentos. Também habitavam em Jerusalém tírios que trazia peixes de toda a mercadoria que vendiam no sábado aos filhos de Judá e em Jerusalém. E contendi com os nobres da cidade e lhes disse: que mal é que vocês estão fazendo, profanando o dia de sábado? Porventura não fizeram vossos pais assim, e não trouxe o nosso Deus todo este mal sobre nós e sobre essa cidade? E que vocês ainda mais têm acrescentado o ardor da sua ira sobre Israel, profanando o sábado?
Sucedeu, pois, que dando já sombras nas portas de Jerusalém, antes do sábado, ordenei que as portas fossem fechadas e mandei que não abrisse até passado o sábado, e pus às portas alguns dos meus servos para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. Então os negociantes, os vendedores e todas as mercadorias passaram a noite fora de Jerusalém 1 ou 2 vezes. Protestei, pois, contra eles e lhes disse: por que passais a noite defronte o muro? Se outra vez o fizerdes, hei de lançar mão em vocês. Daquele tempo em diante, não vieram mais no sábado. Também disse aos levitas que purificassem e viessem a guardar as portas para purificar no dia de sábado. Nisso também, Deus meu, lembra-te de mim e perdoa-me segundo a abundância da tua benignidade. Vi também aqueles dias judeus que tinham casado com mulheres asdoditas e amonitas e moabitas, e seus filhos falavam meio asdodita e não podiam falar judaico senão segundo a língua de cada povo. E contendi com eles e os amaldiçoei e espanquei alguns e lhes arranquei os cabelos e fiz jurar por Deus, dizendo: não dareis mais vossas filhas e vossos filhos, aí não tomareis mais as filhas, nem os vossos filhos para vós mesmos. Porventura não pecou nisso Salomão, rei de Israel, e não havendo entre ele muitas nações e reis, o rei semelhante a ele, sendo ele amado de seu Deus, e pondo Deus rei sobre tudo e sobre todo Israel, e contudo as mulheres estrangeiras fizeram ele pecar, dar-vos-á ouvido para fazerdes todo este grande mal, prevaricando contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras. Também dos filhos de Joiada, filho de Eliasibe, o sumo sacerdote era genro de Sambalate, o Eronita, e por isso afugentei eles de mim. Lembra-te deles, ó Deus meu, por contaminarem o sacerdócio, como também a aliança do sacerdócio dos levitas. Assim limpei todo estrangeiro e designei os cargos dos sacerdotes e dos levitas, cada um na sua obra, como também para as ofertas que em tempos determinados, para que com as primícias, lembrando de mim, Deus, para o bem. Deus amado, em nome de Jesus, te pedimos mais uma vez que tu possas aplicar a tua palavra aos nossos corações. Nos confronta mais uma vez, Senhor. Manifesta do teu poder e da tua glória. É o que nós te pedimos mais uma vez nessa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que Deus possa abençoar cada um de vocês. Mais uma vez eu reforço as boas-vindas ao nosso irmão Stanley, a Gisele. Que Deus abençoe a vida de vocês, em nome de Jesus. Meus irmãos, existe um filme, uma comédia romântica. Eu já assisti algumas vezes, eu acho ela muito interessante. Ainda hoje parece que a irmã Vitória estava vendo ele, hoje à tarde. Pelo menos a televisão estava passando lá e eu lembrei da história daquele filme, como se fosse a primeira vez. É uma comédia romântica em que Lucy sofre um acidente e ela não tem memória, ela não lembra do seu passado recente. Tudo que ela lembra é tudo que ela fez naquele dia do acidente. Então todos os dias ela faz o mesmo percurso, ela vai à mesma lanchonete, ela vai à feira comprar um abacaxi, né, para o seu pai, e lá nessa lanchonete ela conhece Henri, e ele se apaixona por ela, e ele, então, todos os dias ela repete a mesma coisa, e ela não lembra do seu passado, ela repete a mesma coisa, e ele então vai, todos os dias ele tem que conquistar aquela moça. Então ele vê um meio de agir na vida daquela moça,
E ele então faz alguns vídeos, e ela todos os dias ela vê. Todo dia ela vê aquele filme, e ela relembra de todo o seu passado, de todo o seu acidente, o que aconteceu com ela naquele acidente, e aí eles vão viver e vão gerar essa família, ela tem filhos, enfim. Mas todos os dias ela tem que rever, ela tem que ver essa fita, porque senão ela vai fazer exatamente as mesmas coisas, inclusive os mesmos erros. Esse filme tem tudo a ver com esse texto, porque o povo está precisando ser lembrado exatamente do seu passado. Esse é um dos capítulos mais tristes que eu já vi nas Escrituras, porque no capítulo 12 nós temos uma grande festa, o povo que é avivado, o povo faz aliança. No capítulo 10 Deus abençoa sobremaneira aquele povo. Então Neemias vem de Suzã, a capital da Babilônia, e ele vem e reconstrói os muros em apenas 52 dias, mas Neemias fica cerca de 13 anos com aquele povo, para restaurar o povo, aliança, avivamento. Então, a estrutura ou a reconstrução de Jerusalém, dos seus muros, gastou apenas 52 dias, e a restauração espiritual demorou cerca entre 12 e 13 anos. Terminado isto, Neemias então tem que voltar à capital, a Suzã, para servir ao rei. Então Neemias certamente ouve novamente que o povo prevarica, que o povo esqueceu da promessa, que o povo está fazendo exatamente tudo que faziam e que levou o povo para o cativeiro babilônico. O povo esqueceu o povo está repetindo exatamente os mesmos caminhos, as mesmas atitudes, as mesmas decisões erradas. O povo está contaminando o culto, a adoração ao Senhor. Os sacerdotes estão prevaricando, os levitas têm que ser expulsos do templo, porque Eliasibe coloca um dos principais inimigos de Israel, né? E traz ele, coloca ele dentro do templo, coloca ele em uma sala, tira que era o depósito das ofertas, tudo aquilo que era trazido, o depósito das ofertas, de todas as ofertas, e que era o mantimento dos sacerdotes, dos levitas e de todas as ofertas de sacrifício, e ele então expulsa, e os levitas já não recebem mais as porções que lhe era de direito para o trabalho no templo. E o povo está contaminando o culto e adoração ao Senhor. Neemias então pede licença novamente ao rei, depois de pouco mais de um ano lá na capital. Então 13 anos ali trabalhando com aquele povo, restaurando aquele povo, e apenas menos de 2 anos o povo volta a tudo de novo. E ele vem para relembrar, para revitalizar. Nós entendemos que nós somos uma igreja renovada. Nós entendemos que nós somos uma igreja avivada. Nós somos uma igreja reformada. Só que a gente não pode ficar apenas preso ao passado. A gente tem que ser renovados e sempre estar renovando. A gente precisa ser avivado, mas esse avivamento precisa ser contínuo, ele não pode parar na história. Há alguns anos atrás, o Senhor derramou do seu poder sobre a igreja, e essa igreja foi avivada, foi revestida, manifestou-se o poder dela. Não, nós precisamos continuamente estar diante do Senhor, e para que isso aconteça, nós precisamos buscar ao Senhor e andar, persistir nos seus caminhos, tendo zelo diante dele. Uma coisa maravilhosa que eu percebo no ministério, na liderança de Neemias, é que ele tem zelo por Deus e zelo para estar diante de Deus. E percebe que alguns anos se passaram e Neemias de fato consegue fazer uma grande obra. Neemias, deixa eu usar aqui, Neemias tem uma grande moral, de fato é reconhecido como um grande líder, de alguém que se torna conhecido e famoso. Mas Neemias não se acomoda a isso, ele continua zeloso
durante toda a sua vida. Deixa eu aplicar já uma coisa aqui. A gente não pode ser relaxado, irmãos. Porque a tendência, quando a gente começa, a gente é avivado, a gente é abençoado, a gente tem zelo por todas as coisas, mas parece que o tempo vai passando e a gente parece que vai se sentindo muito forte, parece que vai se sentindo muito abençoado, parece que vai se sentindo muito realizado, muito experiente, parece que vai perdendo essa dependência, essa sede, esse zelo pelas coisas de Deus, e aí vem esfriamento. E a gente vê que o tempo passa e Neemias mantém o seu zelo com ardor no seu coração. E sobre isso que nós queremos falar um pouco. Ele tem zelo pelo Senhor e o relacionamento com Deus. Neemias, ele está sempre envolvido com Deus, não somente lá no começo da sua história, mas ele persiste, ele quer crescer, ele está tão zeloso, ele está tão dependente de Deus como no início. A gente percebe no capítulo 1, capítulo 2, mas em toda a sequência da história de Neemias, que ele não faz nada sem oração. Tudo que ele vai fazer, ele ora ao Senhor, ele depende de Deus. Oh Senhor, o povo está em total opróbrio, Senhor, e ele ora ao Senhor para que Deus mude aquele quadro, para que Deus restaure o seu povo. E Deus então responde a Neemias, levantando ele mesmo para ir para Jerusalém. E chegando em Jerusalém, ele não vai descansar, ele vai andar por toda a cidade, ele vai conhecer a situação da cidade, e ele volta, ele vai orar ao Senhor, ele vai clamar em cada canto da cidade, diante dos escombros. Ele está em um animal, e tem lugar que não dá para ele passar com o animal, ele desce, e ele vai chegando, ele vai orando e declarando: olha Senhor, a coisa aqui está mais feia do que eu pensava, a situação está deplorável, Senhor amado, e o Senhor me tomou aqui, mas se eu não, em mim mesmo não há possibilidade, em mim mesmo não há capacidade, mas se o Senhor agir, eu me coloco à tua disposição. Essa dependência de Neemias, ele leva por toda a sua vida. Aqui no capítulo 13, ele volta e ele vai orar ao Senhor. A gente vê o versículo 14, ele está orando ao Deus vivo e todo-poderoso. Versículo 14, ele vai então orar a Deus e diz: olha Senhor, ó Deus meu, lembra-te de mim, Senhor, e não risques nenhum dos benefícios, das beneficências que eu fiz à tua casa, ó Senhor, meu Deus, e as obras das tuas observâncias. Ele vai orar ao Senhor e dizer: Senhor, não deixe que eu venha desvencilhar disso, Senhor. Senhor, não deixe que todo o esforço até que essa caminhada venha a ser em vão, Senhor. Não deixe que essa chama se apague, Senhor. Lembra, Senhor, e veja o esforço em todos esses anos. Isso não pode acontecer, Senhor. Essa situação não pode acontecer. E ele vai declarar a sua dependência de Deus. Ele tem esse zelo na oração pelo Senhor. No versículo 22 ele vai orar novamente. Versículo 31 ele vai fazer a mesma oração. Versículo 30 também ele ora ao Senhor. Ele vai buscar ao Senhor. Ele vai clamar ao Senhor, mas declarando sobretudo essa dependência, irmãos. A gente não pode perder esse zelo por um relacionamento com Deus. O problema é que às vezes a gente vai se sentindo autossuficiente. A gente vai se acostumando. A gente já não ora mais como deveria. Aquela coisa que antes era um problema para a gente, não tem nada não, todo mundo faz isso. A gente vai lidando e o nosso coração vai esfriando e a gente vai ficando meio que relaxado. E Neemias ora ao Senhor e ele vai reestabelecer o culto e os levitas na casa do Senhor. Ele chama de volta os levitas que foram expulsos da casa de Deus.
Ele reestabelece o culto ao Senhor. Ele expulsa Tobias e também Sambalate. Ao longo do livro de Neemias, esses dois homens foram inimigos cruéis do povo de Deus e da obra do Senhor. Fizeram de tudo para que aquelas reformas não acontecessem. Planejaram, principalmente Tobias e Sambalate, planejaram matar Neemias para parar a obra. E agora um sacerdote, Eliasibe, vai lá e parece que se aparenta, parece que ele casa com uma irmã daquele moço. Um dos seus filhos casa com uma irmã ou é uma filha de Sambalate. E eles estão inseridos dentro da casa de Deus, cuidando das coisas de Deus. Pessoas estranhas no lugar que não é lhe devido. E quem deveria estar ali ministrando foram expulsos, foram esquecidos. E Neemias tem esse zelo por Deus. Irmãos, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente está querendo colocar no lugar que não é para ser colocado. A gente precisa expulsar tudo aquilo que nos for estranhos, tudo aquilo que interferir no nosso relacionamento verdadeiro com Deus. Nós precisamos ter esse zelo pelo nosso relacionamento com o nosso Deus, não permitindo que nada que nos afaste e nos prive da comunhão e do relacionamento com Ele. O povo estava cometendo os mesmos erros que levaram o povo, a nação de israelita, para o cativeiro. Estavam praticando as mesmas coisas, estavam fazendo as mesmas coisas, esqueceram da promessa e da aliança com Deus. Aquela festa do capítulo 12, aquela celebração do capítulo 12, agora, depois de pouco mais de um ano, eles esqueceram tudo e já não adoram a Deus como deveria. O que é que tem esfriado o teu coração? O que tem te impedido de caminhar? O que tem vindo como poeira e já não tem o brilho e o fulgor da presença de Deus no teu coração? É hora de sacudir a poeira. É hora de soprar de novo as chamas e não deixar a chama do relacionamento com Deus se apagar. Mas ainda o texto diz que Neemias continua tendo zelo pela palavra de Deus, pelas Escrituras. Versículos de número 1 ao 3 diz assim: naquele dia, leu no livro da lei de Moisés, aos ouvidos de todo o povo, o que se achou escrito nele, e que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus. E aí a causa, porque eles não poderiam entrar, porque eles não poderiam fazer parte. Porquanto, quando o povo de Israel saiu lá do Egito para a terra, eles não permitiram que Israel somente passasse entre eles. Eles proibiram. Eles não deram água, eles não deram comida, eles não permitiram e fizeram ainda pior. Contrataram o profeta Balaão para que proferisse maldição sobre o povo de Deus. Porém, o nosso Deus converteu a maldição em bênção. E sucedeu, pois, que ouvindo o povo de Deus, a leitura da palavra de Deus, através de Neemias e de Esdras, eles leem a palavra de Deus, e eles fazem a leitura em Números, capítulo de número 22 e capítulo 23, que vai falar desse episódio, né, que está escrito na lei de Moisés. E quando a palavra de Deus é lida, aquele povo então lembra do pecado deles, e eles então querem se livrar de todos os casamentos, de todos os estrangeiros que são inseridos através de casamentos que Deus proibiu, que não houvesse casamentos mistos, né, entre o povo. E aqui não é uma questão de racismo, não é uma questão de raça, para perpetuar a raça, para purificar a raça, não tem nada a ver
Deus é o Deus de todos os povos. Deus não faz acepção de pessoas. O que Deus está falando, e aliás vai falar sobre a história também, vai lembrar a história de Salomão, é sobre mistura religiosa. Esses povos estrangeiros não adoravam a Deus, não serviam a Deus, eles adoravam a Deus estranhos, e o que ia ser inserido era essa questão religiosa. O povo iria parar de adorar a Deus, como estava acontecendo aqui. Os levitas, que eram responsáveis para o culto, para o cuidado da obra de Deus, foram expulsos justamente porque essas pessoas foram trazidas e inseridas ali no culto, no meio do culto, ali no templo, na casa de Deus, morando. E Neemias faz o quê? Pega e joga tudo pela janela, aquela mobília. E é interessante que o zelo dele é tão grande pela palavra de Deus e pela purificação, que ele expulsa esse povo todo da cidade. E depois ele pega uns israelitas e ele desce um chicote. Estava lembrando outro dia daquele videozinho que a gente fez, né? Como é que o pastor busca a ovelha, como é que o pastor faz com a ovelha que está sempre desviando do caminho. Então o pastor vai lá e quebra as pernas daquela ovelha, bota ela no ombro e ela fica por dias andando no ombro dela. E quando ele vai curar, ele vai cuidar das feridas daquela ovelha e ela cura. Ela é curada, então ela não quer sair mais do rebanho, ela não quer sair de perto do pastor. E aí eu pego ali um pedaço de pau e falo assim: e aí, você quer vir para a igreja ou quer que eu vá lhe buscar? Quer que eu vá lhe buscar? E é engraçado isso, mas Neemias de fato faz isso. Pega um chicote e desce a chicotada no povo, nesses homens que prevaricam, que pecam, que não tem zelo pelas escrituras, pela palavra de Deus. Ele diz que arranca o cabelo de alguns, deixa careca, e fala: se converta, mude de vida, não despreze a palavra de Deus. E isto, com certeza, é uma exortação e uma disciplina para que eles não morressem, para que eles não fossem destruídos. E o Senhor fala, o próprio Jesus a falar, que esse povo perece porque não conhece as Escrituras e nem o poder de Deus. Nós precisamos ter zelo pelas Escrituras, irmãos. E zelo pelas Escrituras é não abrir mão dos princípios do Senhor, é não abrir mão de uma vida conduzida pela palavra de Deus. Ninguém vai prevaricar, ninguém vai errar o caminho se observar, se amar as Escrituras. A Bíblia nos deixa bem claro, e ela diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra de Deus não nos deixa errar o caminho. A palavra de Deus deixa bem claro como é que nós devemos servir a Deus, como é que nós devemos agradar a Deus, como é que nós devemos exercer a nossa vida em Cristo Jesus. A palavra de Deus não nos deixa errar de jeito nenhum, mas muitos nós estamos vivendo tempos em que as pessoas se pregava a palavra de Deus, e as pessoas, quando confrontadas pela palavra de Deus, elas deixavam o pecado. Agora, quando se pega contra o pecado, quando se prega a palavra de Deus, as pessoas estão mudando de igreja. Estão mudando de igreja, porque está sendo muito dura. Mas nós não podemos abrir mão dos princípios do Senhor. É o que é. E Deus está nos dizendo, está exigindo como é que nós devemos viver. A palavra de Deus que vai regular o culto, o que é que nós devemos oferecer no culto. A palavra de Deus vai dizer como é que nós devemos servir a Deus, como é que nós devemos viver a nossa vida em Cristo. Porque a nossa vida é para Ele, o culto é para Ele. Portanto, é Ele quem pode determinar o que deve ter no culto e como nós devemos nos comportar. Nós cantamos uma canção que eu gosto demais, mas tem uma frase naquela música que, embora não seja a intenção da Cassiane, mas Deus não rejeita oração. E tem oração que Deus rejeita sim. Tem oração que Deus rejeita. Não é porque eu estou orando que eu vou orar de qualquer maneira, que eu vou me comportar de qualquer maneira. Deus não tem a obrigação de ouvir a minha oração se eu estou fazendo de qualquer forma, de uma maneira indigna diante dele. Se eu estou fazendo as coisas tudo errado e oro a Deus para que as coisas deem certo. Né? Se eu vou entrar
em um negócio, esse negócio é errado, eu vou orar a Deus para abençoar esse negócio. Deus não vai aceitar essa oração. Se eu vou entrar num relacionamento e eu sei que esse relacionamento não é aprovado por Deus, a palavra de Deus já dita, já diz, e eu vou abençoar, Deus abençoa. Deus não vai abençoar. Então, nós precisamos ter zelo pela palavra de Deus. E Neemias não abre mão disso, de cada item, né? De cada ponto. Tem importância. A igreja, irmãos, a igreja tem, nós temos aí as solas, é somente as escrituras, é a nossa regra de fé, é a palavra de Deus. Nós não podemos abrir mão da palavra de Deus. Ah, não, mas a tradição, todo mundo está fazendo isso. E a gente está indo por um pragmatismo, que tudo que está dando certo a gente quer fazer. Não, as escrituras é que a nossa regra de fé e prática. É porque todo mundo está fazendo que eu vou fazer. É porque todo mundo está se comportando assim que eu vou me comportar. A palavra de Deus é quem diz, e ela é o princípio para as nossas vidas. Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não vai passar. Ela permanece para sempre. Sobretudo e por último, ele tem zelo pelo seu chamado e pelo seu coração. Isso é muito importante, irmãos. Ter zelo pelo chamado de Deus na nossa vida. Ele honra a Deus com o seu ministério. Ele tem um zelo pelo seu coração. Não deixa, porque sabe que o coração é enganoso. Mas ele tem um zelo no seu relacionamento com Deus. E ele quer honrar a Deus com sua vida. E Neemias, simplesmente Neemias, não se acostuma com as coisas de Deus. Deixa eu trocar isso em miúdo. Ou seja, Neemias não tem as coisas de Deus por coisas comuns. Neemias tem um zelo de estar na presença do Senhor, um temor maravilhoso de estar diante do Senhor. Neemias tem zelo pela santidade de Deus, e ele cuida do seu coração, do seu relacionamento, para que o fato dele se tornar uma pessoa de suma importância na história de Israel, como governador em Jerusalém, de ser esse homem de confiança do rei Xerxes e depois do rei Artaxerxes, o fato dele receber a autoridade do rei para ser representante do rei em Jerusalém e cuidar de toda a liderança. É um homem que forma liderança, um homem que de fato tem uma persistência, tem uma perspicácia na liderança, tem uma facilidade com isso, mas ele não faz isso a sua vida. Ele é o que é diante do Senhor, e ele reconhece que precisa do Senhor, e ele cuida do relacionamento e do coração dele diante de Deus. Então ele não se acostuma com as coisas de Deus. O grande problema em todos os tempos na igreja é quando as pessoas se acostumam com as coisas de Deus e tem as coisas de Deus como coisas comuns. Já não tem mais temor, que já disseram o salmista: guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Quando oravam ao Senhor, eles inclinavam, e quando eles viam a glória de Deus, eles caíam por terra e diziam: ai de mim, que vou perecendo. Hoje as pessoas estão em cultos maravilhosos e o poder de Deus está caindo, e as pessoas estão indiferentes, mascando chiclete, conversando nos jogos ou nas conversas no celular. O dedinho tem uma agilidade tremenda, não tem temor diante de Deus. É mais um culto, é mais uma manifestação, é mais uma reunião. Coisas são comuns, se acostuma com as coisas de Deus. Nós precisamos cuidar do nosso coração para que não nos acostumemos com as coisas de Deus e zelar, ter zelo pela santidade de Deus. Tem nada a ver não, disse Eliasibe, o sacerdote responsável por aquelas câmaras, por aquelas salas. Tem nada não. Tobias, agora é meu parente, eu vou trazer ele aqui, e tirou as coisas da casa do Senhor para
fazer dali um quarto, uma casa para Tobias. Não tem nada não. É só mais uma coisa comum. Despreza as coisas do Senhor. Menospreza as coisas do Senhor. Neemias não deixa de forma alguma a sua experiência, né? Que a sua experiência o acomode, o deixe acomodado. Ele tem zelo, ele tem desejo pela presença do Senhor. Neemias não baixa o nível da sua espiritualidade. Ele leva a Deus a sério. Deus está querendo uma igreja e crentes que Ele leve a sério. Que Ele leve a sério. Porque quando fazemos isso, Deus nos abençoa grandiosamente e nós prosperamos. Neemias, com esse zelo, ele joga fora tudo aquilo que não condiz com a seriedade do seu ministério e com a seriedade, com a santidade de Deus. Coloquemos em pé em nome de Jesus.